Bom dia a todas e todos. Mais uma reunião para orientação em relação ao processo de mapeamento de competências. Então, quero agradecer a participação de vocês nesse encontro que é tão importante para nós em termos dos esclarecimentos. Estamos aqui com a presença da Camila Carvalho, que é professora, né, da UFPA e vice-coordenadora do GESTCOM, que é o laboratório, né, de gestão por competências, que está conduzindo esse trabalho, né, junto com a diretoria de gestão de pessoas aqui no IFAL. Eu vou fazer uma breve introdução, assim, que eu acho que é importante, de como a gente chegou até aqui, tá? Para que vocês, né, participantes, possam entender a relevância desse trabalho para a nossa instituição, tá? Então, desde que a gente ingressou, né, na gestão do professor Carlos Guedes, a gente veio com um propósito, né, de dar um enfoque maior na área de desenvolvimento de pessoas, né? E que muitas vezes a gente pensa na área de desenvolvimento especificamente com a questão de capacitação, né? Mas o processo de desenvolvimento de pessoas ele é muito mais amplo, né? Do que isso. E coincidentemente, né? Junto com o nosso ingresso em junho de 2019, a gente teve em 2019 o decreto 9991, que a Camila vai falar um pouquinho mais sobre ele, que estabeleceu, né, questões importantes na política nacional, né, de desenvolvimento de pessoas, né, a PNDP, e dentre elas traz a questão de priorização, né, de diagnóstico, né, de mapeamento de competências para que possam ser estabelecidos, né, possa ser estabelecido o PDP, que inclusive iniciamos, Camila, ontem, né, o nosso PDP aqui no IFAL, né, o Plano de Desenvolvimento de Pessoas, onde a gente faz o diagnóstico das lacunas de desenvolvimento. Então, no segundo semestre, né, de 2019, aconteceu desse decreto, mas a gente já tinha, né, essa proposição nas iniciativas estratégicas previstas no nosso PDI, da gente poder trabalhar com a gestão por competências. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica no IFSC, né, o Instituto Federal de Santa Catarina, em que o IFSC já tem o processo, né, mais maduro aí, iniciou com a Gesticom, né, já fez todo o trabalho lá, e eu pude ver os ganhos, né, que o IFSC teve, o trabalho muito sólido do Gesticom, e, claro, né, fiz esse contato para poder também trazer aqui para o IFAL esse trabalho e que está sendo uma felicidade imensa, né? Nós, uma instituição pública como tantas outras que o Gesticom, né, inclusive, né, é de uma universidade, né, trazendo para a gestão pública esse olhar, né, da gestão por competências, que a gente sabe, né, que nem sempre há, né, uma preocupação, né, com essas questões. E a gente está aí, então, né, uma alegria imensa de estar iniciando esse trabalho. Na realidade, ele não se iniciou agora com essa etapa que a gente está aqui, ele inicia, né, para os servidores de uma maneira geral, mas teve todo um trabalho anterior de análise documental, né, de análise estratégica, de como a gente conduziria até a gente chegar nesse ponto que é realmente a parte prática, né, e a efetivação do trabalho. E, gente, quando a gente fala em mapeamento de competências, é importante deixar claro que esse processo ele dá sustentação para diversos outros subsistemas, diversas outras atividades dentro da área de gestão de pessoas. Inicialmente, né, com toda a análise documental que foi feita, a gente consegue fazer junto com essa parte prática com vocês, que eu não vou me deter no processo detalhado, porque isso a Camila vai de maneira brilhante, como foi na outra reunião, trazer. Mas, assim, esse processo inicial, quando a gente consegue realmente o mapeamento das competências, a gente também consegue ter um olhar diferenciado quando a gente faz um processo de avaliação de desempenho, quando a gente pensa em perfis para assumirem funções, quando a gente vai definir quais são as lacunas de desenvolvimento lá na frente, né, no amadurecimento desse processo, o melhor dimensionamento da força de trabalho. Então, são várias questões que a gente consegue com esse pontapé inicial, né, que não é um passinho, eu entendo que é um grande passo, né,
fazer esse trabalho. Só que esse trabalho só vai ter sucesso, só vai ter êxito, se todo mundo estiver junto com a gente. Não é um trabalho que funciona de cima para baixo, é um trabalho que é em conjunto. Por quê? Porque a gente precisa do olhar de quem executa, do olhar de quem está ocupando as funções, para que a gente possa ter uma maior assertividade nessa definição de competência. E é aí que vocês entram, e é por isso que a gente está aqui, né? Para fazer uma explicação por parte, né, da Camila, como eu falei, de todo o processo. Mas por quê? Por que eu preciso saber disso? Por que essa informação técnica? Porque sim, né, a gente só se engaja com aquilo que a gente entende, com aquilo que a gente vê valor. Então, a gente fez questão de ter essa apresentação e depois da apresentação trazer as questões mais práticas de como vão ser as oficinas, de como esse trabalho vai se dar. Então, assim, indo, né, já passando a palavra para Camila, quero só deixar vocês tranquilos em relação ao seguinte. Eu sei que tiveram, né, algumas pessoas que não tinham disponibilidade de participar, né, nos horários previstos nessas reuniões, mas essas reuniões estão sendo gravadas. A gente mandou, inclusive, né, o link, né, para que vocês pudessem acessar. Né, vamos fazer da mesma forma, tá? A gente gera um linkzinho, né, do YouTube, porque a gente não está, em função do período eleitoral, a gente não está com o nosso canal ativo, mas a gente pode mandar o link para que vocês acessem. E mesmo quem tenha assistido e que queira, né, depois tirar algum tipo de dúvida. Então, vai ter a possibilidade de ter acesso a essa informação. E é importante que essa reunião ela esteja clara para todo mundo, porque ela é só uma reunião, hoje não só no sentido de pouco, né? Eu digo, ela não é o processo todo ainda. Então, é uma reunião inicial de orientação e que vai dar todas as diretrizes de como as oficinas presenciais vão acontecer, porque Camila teve muita dúvida já sobre isso. As pessoas, então o processo já acontece agora, é online, presencial? Não, agora é online de orientação e as oficinas são presenciais no campus Marechal Deodoro, tá? Então, cada um já está num grupo, né? Vocês vão receber a convocação individualizada, né? Todos os materiais estão sendo enviados por e-mail para que essa comunicação chegue. A gente está se esforçando justamente para isso, para que vocês tenham acesso a todas as informações necessárias para que a gente tenha um trabalho rico com isso, que eu creio que é isso que a gente vai conseguir. Então, agradeço aí também a Camila e por essa parceria que a gente está fazendo, de muita troca, né, Camila, de muita construção para a gente conseguir entregar, né, para a instituição, né, para o IFAL, um trabalho de qualidade. Então, vamos à nossa apresentação. Camila, a palavra está contigo. Muito bom, muito obrigada, Adriana. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa palestra de hoje. Então, a Adriana sempre faz uma ótima introdução, é bom que ela entende muito bem do processo todo, e aí deixa cada vez mais clara a importância desse processo todo, né? Então, não é à toa que vocês foram selecionados, né, e foram convidados a participar desse processo. Depois eu vou reforçar a questão da diferença entre esse momento da palestra e das oficinas, tá? Para já esclarecer para todo mundo, mas desde já é muito importante a participação nas duas etapas, tá? Então, uma não exclui a outra, ela depende da outra, na verdade, tá? Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre ela mais na frente. Então, como a Adriana falou, o objetivo hoje da minha fala é apresentar para vocês a metodologia, né? Como que a gente trabalha, como o projeto vai se dar, e vem se dando dentro do IFAL, que, como a Adriana já falou também, vem de um processo lá desde o final de 2021, a gente vem com essa interlocução, com esse processo de construção. Então, toda vez que a gente trabalha com os órgãos, que o órgão público é o nosso principal parceiro, na verdade, o GESCOM só trabalha com órgão público, então, a gente vem construindo esse processo, né, deixando bem claro quais seriam essas etapas, mas é muito importante que todos vocês saibam que vocês são essenciais para que a gente consiga atingir todos os objetivos que podem ser alcançados a partir da implantação do modelo de gestão por competência. Então, vou falar um pouco sobre a metodologia, mas também falar do projeto, como ele vem se dando dentro do IFAL, ok? E fiquem à vontade para me perguntar durante a minha fala, não precisa esperar para terminar, porque senão às vezes a gente até esquece, né, o que a gente queria perguntar.
Então, a Adriana, eu peço a ajuda da Adriana e da Lúcia, e minhas parceiras, para que a gente possa ir identificando as dúvidas e aí a gente já pode ir esclarecendo durante a minha fala, ok? Então, tem que Pode ser... deixar, estou por aqui de assessoria. Muito bom, muito obrigada. Então, eu digo, ó, quando não tem pergunta, né, Adriana, eu digo, olha, então eu vou dizer que foi bom, né? Então, todo mundo entendeu, eu entendo desse jeito, tá? Não entendo que vocês ficarem envergonhadas ou tímidos de perguntar. Mas fiquem à vontade, ok? Então, eu vou projetar minha tela e a gente vai conversar um pouco sobre esse projeto tão importante para o IFAL. Vou voltar aqui. Então, aqui, gente, a gente vai falar hoje sobre a metodologia e o projeto de gestão por competência que vem sendo implantado dentro do IFAL. Como a Adriana já apresentou, eu sou a professora Camila, sou professora da Universidade Federal do Pará e vice-coordenadora do GESCOM. E junto com a Adriana e a Lúcia, e a nossa equipe, a gente vem gerenciando e conduzindo esse projeto. E qual é o contexto em que a gestão por competência se coloca? Né? Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, o órgão buscou implantar, tem buscado implantar um modelo de gestão por competência, mas por quê? Né? Por que os órgãos públicos brasileiros têm buscado implantar esse novo modelo de gestão? Então, a gente tem um cenário hoje onde a gente tem usuários dos serviços públicos cada vez mais exigentes, né? Buscando ali serviços que atendam melhor às suas necessidades. Então, há um contexto de maior exigência da sociedade por eficácia e efetividade. Então, para atender essa necessidade, essa maior exigência, eu preciso ter servidores cada vez mais capacitados e preparados para atender esse novo perfil de usuário. A gente tem um cenário de mudanças significativas na estrutura e no funcionamento das instituições públicas, passando de transformações antes de estruturas burocráticas e hierarquizadas para instituições mais flexíveis, adaptáveis e empreendedoras. Então, todo esse cenário, ele tem, né, incentivado e estimulado uma ressignificação e uso de novas tecnologias de gestão organizacional. Então, esse cenário todo fez com que o governo federal, lá desde 2006, instituísse decretos que estabelecessem políticas voltadas ao desenvolvimento constante dos servidores públicos federais. Então, a gente iniciou esse processo em 2006, né? Teve, como a Adriana comentou, em 2019, um novo decreto foi publicado, e em 2020 também, um novo decreto foi reafirmando, mais uma vez, a necessidade de implantação do modelo de gestão por competência. De acordo com o decreto 10.506 de 2020, o plano de desenvolvimento de pessoas deverá alinhar as ações de desenvolvimento e a estratégia do órgão ou da entidade. A elaboração do PDP será precedida preferencialmente por diagnóstico de competência, que dentro desse contexto é o mapeamento de competências. Então, não é à toa que os órgãos têm buscado implantar esse modelo de gestão, porque sim, há uma imposição legal, mas vocês vão ver que tem muitos outros benefícios, né, a partir da implantação desse modelo de gestão por competência. É quando a gente consolida o que a gente vem falando durante muito tempo em uma gestão estratégica de pessoas dentro do serviço público. E é diante desse cenário que o IFAL firmou parceria com o GESCOM no ano de 2021 para atender a esses principais objetivos. Mapear as competências de 125 unidades organizacionais do Instituto, mapear as competências organizacionais do IFAL, identificar o grau de lacuna de competências dos servidores dessas 125 unidades organizacionais por meio de avaliação do sistema de gerenciamento de competências GESCOM. Tá? Então, para todas essas etapas, esses objetivos, várias etapas dentro desse processo serão realizadas e vocês serão informados a todo tempo, né, sobre o que precisa ser feito, como vocês vão atingir e participar de todo esse processo. E como eu falei para vocês, não é só uma imposição legal, né, a partir da instituição dos decretos, mas hoje tem muito bem catalogado, tanto na literatura quanto por órgãos, outros parceiros, como o IFSC, que a Adriana comentou, os benefícios, né, que trazem para os órgãos públicos a partir da implantação da gestão por competência. Então, a gente tem benefícios ligados à maior qualificação de funções gerenciais, identificação e desenvolvimento de competências, maior retenção e promoção de bons profissionais. Temos benefícios ligados a uma melhoria do clima organizacional, motivação e satisfação dos trabalhadores,
está vinculado a comprometimento, está associado à noção de profissionalismo e estabelece critérios muito mais objetivos para a mensuração da capacidade profissional e do desempenho individual. E é quando a gente consolida o que efetivamente seria uma gestão de pessoas mais estratégica e voltada no desenvolvimento das pessoas. E o que seria efetivamente a gestão por competência? A gestão por competência seria um modelo de gestão que se utiliza do conceito de competência para orientar diversos processos organizacionais, especialmente os voltados à área de gestão de pessoas. A etapa inicial do processo de implantação desse novo modelo de gestão inicia com o diagnóstico de necessidade de treinamento, ou seja, o mapeamento de competências, tal qual lá estabelecido no decreto. O mapeamento, primeira etapa do processo de implantação, que é justamente a etapa que a gente está agora dentro do IFAL, objetiva fundamentalmente identificar o denominado gap, ou lacuna de competências, isto é, a diferença entre as competências necessárias para concretizar a estratégia da organização e as já disponíveis no seu quadro funcional. Então, esse processo de mapeamento de competências, primeira etapa do processo de implantação da gestão por competência, se inicia com análise documental. Então, como a Adriana comentou, no início dessa nossa parceria, foram solicitados documentos institucionais do IFAL que descreviam no seu conteúdo principais atribuições daquelas 125 unidades organizacionais. Então, o GESCOM analisou esses documentos e extraiu, a partir dali, competências que vão ser apresentadas para vocês logo depois dessa palestra. Como a Adriana falou, cada um de vocês vai receber uma convocação e também um material da análise documental realizada da unidade de vocês, e que depois vai ser apresentado na oficina de competência. Então, eu já vou falar para vocês mais na frente sobre essa etapa. Então, o processo inicia com a análise documental, que dentro do IFAL já foi realizada. Então, a gente já tem hoje os materiais das 125 unidades organizacionais, onde foram extraídas, né, competências que serão apresentadas para vocês. Então, depois dessa análise documental, a gente prepara os materiais justamente para disponibilizar para vocês. Então, a gente conta muito com o apoio de vocês para analisar esses materiais, para excluir, incluir ou modificar competências, para que, de fato, a gente tenha para cada unidade organizacional do IFAL um perfil de competências necessário para dar conta das atribuições daquela unidade. Então, fizemos essa parte também de preparação dos materiais. Então, agora a gente está nessa fase de apresentação da metodologia para a condução das oficinas. Então, o objetivo hoje é que vocês entendam como descrever uma competência, quais etapas serão conduzidas para o processo de mapeamento de competências, e aí antecipem a produção e análise desses materiais que vocês terão acesso. Então, lá terão perfil de competências, eu vou apresentar mais para frente esses materiais, onde vocês analisarão que competências dali, né, que estão apresentadas, são necessárias para dar conta das atribuições das unidades de vocês. Então, o objetivo das oficinas, que ocorrerão agora em agosto, de forma presencial, como a Adriana comentou, é mais o processo de revisão, de validação do material que vocês produziram. Claro que, eventualmente, vocês poderão contar com a ajuda da equipe do GESCOM para redigir novas competências, para alterar competências, mas o objetivo é mais revisar o material que foi produzido, esclarecer qualquer tipo de dúvidas que vocês tenham com relação à metodologia e ao projeto dentro do IFAL. Uma vez finalizada essa fase de oficinas, né, que contarão aí com a participação de servidores-chave, que são justamente vocês que têm amplo conhecimento sobre as rotinas daquelas 125 unidades organizacionais e muita experiência dentro dessas unidades, então a gente vai iniciar o processo de preparação do sistema para a condução da fase de avaliação, na qual todo mundo, independente de ter participado da fase de oficinas, vai poder avaliar suas principais necessidades de capacitação. Então, nessa fase de avaliação, não só os servidores que participaram aqui dessa palestra, participaram das oficinas, serão convocados também para fazer e conduzir a sua avaliação de competências. E o resultado dessa avaliação, que a gente conduz numa metodologia que a gente chama 180 graus, no caso, eu me autoavalio enquanto servidor e sou avaliado pelo meu gestor imediato. Então, eu tenho duas informações a respeito do desenvolvimento e da necessidade de capacitação daquele servidor. Então, eu vou ter justamente o denominado gap, ou lacuna de competências. Então, principais necessidades de capacitação
dos servidores do IFAL. Todos esses dados serão consolidados em um relatório que vai ser entregue ao IFAL ao final desta parceria. Então, aqui estamos na fase de preparação, né, não só dos materiais, mas também de orientação de vocês com relação à metodologia dentro desse projeto. E durante o mês de agosto, a gente vai conduzir as oficinas de mapeamento de competências. A partir de agora, é muito importante a gente ter clareza do que dentro desse projeto a gente entende por competência. Se você já teve algum contato, né, com gestão por competência, você já deve ter ouvido que a gente tem uma multiplicidade de conceitos que buscam definir o que é competência. Mas a partir de agora, dentro desse projeto, a gente entende competência como todo comportamento observável e mensurável emitido pelo indivíduo em seu ambiente de trabalho para alcance dos objetivos da organização. Competência nada mais é do que tudo que o servidor faz, né, para dar conta das suas principais responsabilidades. Então, tudo que ele deve ser capaz de fazer para realizar as suas atribuições. Então, esse é o conceito que vai nortear todo o nosso processo e nosso projeto, e é muito importante que vocês tenham clareza sobre a sua definição. Então, como a Adriana falou, depois a gente vai disponibilizar esses slides, a gente vai compartilhar com vocês a gravação, para que vocês possam tirar dúvidas também com relação à metodologia que a gente está apresentando. Quando vocês forem descrever as competências da unidade de vocês, além de levar em consideração o conceito que eu acabei de apresentar, a gente deve ficar sob controle de 3 elementos. Toda a descrição de competência, ela deve conter verbo mais objeto de ação, condição e critério. Eu vou apresentar para vocês cada um desses 3 elementos. Primeiro, verbo mais objeto de ação. Então, a gente aprendeu lá, né, no ensino fundamental, que o verbo é toda palavra que indica ação, enquanto que o objeto de ação indica o ser ou objeto para o qual se dirige a ação verbal. Então, aqui temos alguns exemplos. Arquivar documentos. Então, arquivar é o verbo observável e mensurável. Documento, nesse caso, é objeto de ação. Formular documentos oficiais. Formular o verbo observável e mensurável. E aqui, documentos oficiais é o objeto de ação. Então, sempre que você for descrever a competência de vocês, vocês devem iniciar com o verbo mais objeto de ação. E esse verbo, ele deve ser passível de observação e mensuração, uma vez que ele vai compor aí instrumentos de avaliação não só de necessidade de capacitação, mas no futuro, como a Adriana comentou, pode compor instrumentos de avaliação de desempenho. Então, é muito importante que pares, gestores, colegas sejam capazes de observar o que o servidor está fazendo. Então, muito cuidado na hora de definir, né, de escolher o verbo que vai iniciar a descrição da competência de vocês. Então, ao escolher o verbo, a gente deve seguir alguns critérios. Que ele seja observável por gestores e pares, já que ele vai compor instrumentos de avaliação. Ser passível de mensuração, uma vez que subsidiará processos de avaliação de competências. Então, não é qualquer verbo que vocês devem utilizar na hora de descrever a competência de vocês. Então, aqui temos alguns exemplos. Então, a gente não deve usar verbos que não são passíveis de observação direta. Então, aqui eu tenho um exemplo. Conhecer os serviços da instituição. Eu não consigo visualizar ninguém conhecendo os serviços da instituição. Ao invés disso, eu coloco, mas para que conhecer os serviços da instituição? E aí a resposta disso será uma descrição adequada de competência, para orientar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade. Então, eu consigo observar e avaliar alguém orientando um usuário, por exemplo, dos nossos serviços. Ao invés de compreender rotinas de trabalho, que mais uma vez compreender é um verbo que não é passível de observação direta, eu pergunto, para que compreender rotinas de trabalho? Para identificar falhas no processo e sugerir correções. Então, eu consigo visualizar alguém identificando falhas e sugerindo correções. Então, ao invés de conhecer e compreender, a resposta para que conhecer, para que compreender, é uma descrição adequada de competência. O segundo elemento que deve conter na descrição da competência de vocês é o que a gente denomina de condição. O que seria a condição? Restrições ou elementos impostos ao profissional que indicam as circunstâncias sob as quais se espera que ele manifeste o desempenho desejado. Então, as condições são os instrumentos, equipamentos, procedimentos, métodos ou técnicas que eu utilizo para executar a minha competência. Aqui nos exemplos que a gente tinha apresentado lá antes.
arquivar documentos, que seria o verbo mais objeto de ação, de acordo com a legislação vigente. Então, eu não executo essa competência de qualquer jeito. Eu tenho que arquivar seguindo determinada legislação, de acordo com a legislação vigente. Então, esse elemento seria a condição. Executar projetos, programas e ações, de acordo com os objetivos estratégicos do órgão. Então, aqui esse elemento também atuaria como condição para a execução da minha competência. Formular documentos oficiais, seguindo as regras do Manual de Redação da Presidência da República. Então, não é buscando ali um modelo de ofício no Google, né, ou de declaração. Não, eu tenho que seguir o Manual de Redação da Presidência da República. Então, aqui também esse elemento atuaria como condição da minha competência. Então, sempre que vocês tiverem alguma competência que deve ser executada ou seguindo determinada metodologia, determinada legislação, você tem que fazer constar na descrição da competência de vocês. Tudo bem, gente? Até aqui, posso prosseguir? Minha assessora para assuntos esclarecedores. Tudo certo. Muito bom. Então, o terceiro elemento que vai conter na nossa descrição de competência é o que a gente denomina de critério. O critério seriam padrões desejados ou níveis de desempenho considerados satisfatórios para a execução daquela competência. Então, se você tiver alguma competência que tem que ser executada em determinada velocidade, exatidão, qualidade, quantidade, prazo ou periodicidade, ela tem que se fazer constar na descrição da competência de vocês. Então, aqui, mais uma vez, nos nossos exemplos, arquivar documentos de acordo com a legislação vigente, verbo mais objeto de ação mais condição, e aqui o critério seria e padrões estudados de facilidade de acesso e localização pelo usuário. Então, esse exemplo seria o critério da minha competência. Formular documentos oficiais seguindo as regras do Manual de Redação da Presidência da República, verbo mais objeto de ação mais a condição da minha competência, e conforme o novo acordo ortográfico. Então, não basta, nesse caso, somente executar a partir do modelo do Manual de Redação da Presidência da República. Eu também tenho que seguir o novo acordo ortográfico. Então, quando eu tenho os três elementos, eu tenho uma descrição mais adequada e completa de competência. Além de seguir, né, e de especificar esses três elementos que eu apresentei para vocês, eu vou falar a partir de agora de alguns cuidados que a gente deve ter na hora de formular a nossa competência. Lembrando que o rol de competências que será mapeado e descrito para o IFAL, ele não vai ser de acesso só da unidade de vocês. Então, é muito importante que todo mundo do Instituto entenda, compreenda da mesma forma a descrição daquela competência. Então, evitar expressões amplas na hora de descrever competência. Então, evitar descrições de competências muito longas, com múltiplos verbos ou complementos. Então, a gente deve priorizar a descrição de competências objetivas, né, claras, para que todo mundo entenda da mesma forma. Então, ao invés de planejar, coordenar e executar ações de jornalismo ou publicidade e propaganda e relações públicas no âmbito do IFAL, a gente pode sugerir elaborar plano de comunicação social de acordo com a política de comunicação social e demais normativos do órgão, considerando o público-alvo, os objetivos estratégicos relacionados e os prazos vigentes. Então, vocês estão vendo que, apesar dela ter ficado mais ampla, é porque ela especifica os três elementos que devem conter na competência. Evitar, na hora de descrever competências, expressões vagas ou genéricas, só reafirmando o que a gente falou lá na frente. Então, evitar a utilização de verbos que não exprimem ação concreta e não são passíveis de observação direta. Então, evitar descrições do tipo estar atualizado com as normas e diretrizes do Ministério da Educação e seus órgãos referentes à sua função. Ao invés disso, uma descrição adequada seria identificar e analisar atualizações normativas do Ministério da Educação e demais órgãos, considerando seus impactos nos processos educacionais e nas atividades do órgão. Então, aqui eu tenho uma descrição mais adequada de competência. É comum, quando a gente vai descrever determinadas atribuições ou competências de unidades organizacionais, a gente utilizar o verbo assessorar, apoiar ou subsidiar. A gente denomina esse tipo de verbo de um verbo que descreve uma categoria ampla de comportamento. Por quê? Porque dentro de assessorar pode ser qualquer coisa dentro de um órgão, né? Desde elaborar uma ata, servir um café, bater uma xerox, o que seja dentro de um órgão.
Então, a gente pode utilizar o assessorar, no entanto, a gente tem que especificar no que consiste o assessoramento. Então, aqui no exemplo, assessorar decisões apontando mudanças necessárias para o atendimento das novas diretrizes do MEC. Então, não deixa muito claro o que o servidor deve ser capaz de fazer. Então, ao invés disso, a gente pergunta, assessorar em quê? Como? Então, eu posso utilizar o assessorar, tá? Então, é passível de ser utilizado, no entanto, eu tenho que especificar. Poderia utilizar, assessorar na identificação de necessidade de atualização nos processos, produtos e serviços institucionais, considerando as normas e diretrizes do Ministério da Educação e seus órgãos. Então, eu posso optar pela substituição do verbo. Quando eu utilizar o assessorar ou apoiar, eu tenho que especificar no que consiste o apoio ou o assessoramento. Um outro verbo também que é muito comum a gente utilizar, principalmente quem ocupa cargo de gestão, é supervisionar, né, atuar, supervisionar. Então, também, quando a gente for utilizar esse tipo de verbo, que também pode especificar ou não deixar claro muito o que o gestor ou o servidor deve ser capaz de fazer, então eu posso substituir ali, nesse exemplo, atuar proativamente, apontando necessidades, oportunidades e direcionamentos relacionados às atividades acadêmicas e administrativas. Eu não deixo muito claro o que o servidor deve fazer efetivamente. Então, ao invés disso, eu posso melhorar e especificar mais a descrição. Avaliar e identificar necessidades e possibilidades de melhoria e aprimoramento em instrumentos e processos da unidade, considerando os objetivos e demandas da unidade e da organização, de acordo com as práticas promulgadas pela literatura especializada e os normativos vigentes. Então, claro, deixando claro, gente, que toda a descrição de competência vai depender do que você deve ser capaz de fazer dentro da sua unidade. Então, a gente só está apresentando cuidados que devem ser seguidos na hora de descrever essas competências. É muito comum, quando a gente trabalha com gestão por competência, algumas vezes os servidores ficarem em dúvida do que é processo de trabalho, atividade ou competência. Então, eu vou reforçar um pouco mais essa distinção para que, se alguém tenha ficado com alguma dúvida. Então, processo seria uma grande categoria que envolve várias competências e atividades, e muitas vezes envolve até áreas diferentes da própria organização. A atividade seria o passo a passo para a realização de determinado trabalho. E a competência é o que eu preciso ser capaz de fazer para dar conta dessas atividades. Então, competência é um comportamento mais amplo que eu devo realizar para dar conta de diferentes atividades. Então, é diferente do que está descrito no regimento, é diferente do que está descrito em qualquer documento institucional que descreva atribuições. Então, eu vou descrever dentro desse projeto, o objetivo é descrever o que cada servidor do IFAL deve ser capaz de fazer para dar conta das suas atribuições. Tudo bem, gente, até aqui? Alguma dúvida, podem ficar à vontade para perguntar. Pelo menos, Não? escrito, nem mãozinha levantada, não tem nada. Muito bem. Então, ó, eu já terminei a parte de apresentação da metodologia, depois, se alguém tiver dúvida, pode perguntar também. E a partir de agora, a gente vai falar sobre os materiais dos quais vocês terão acesso. Depois dessa palestra, né, Adriana, a gente tem feito o envio dos materiais de cada unidade que vocês vão representar dentro das oficinas. Então, vocês vão ter acesso a 3 materiais, que dentro do GESCOM a gente chama de kit. Kit 1, lista de sugestão de competências. Kit 2, lista de competências que foram extraídas dos documentos institucionais. E o kit 3 é um documento, um formulário em branco, no qual vocês poderão alterar determinadas competências ou mesmo redigir novas competências que não foram contempladas nos documentos anteriores. Então, é comum, às vezes, a gente ter regimentos desatualizados ou que houve mudança na nossa unidade, e aí o documento institucional acabou não acompanhando essa mudança. Então, por isso, a importância da gente ter um formulário em branco para fazer determinadas atualizações, se elas não tiverem sido contempladas no kit 1 e kit 2. O que seria o kit 1? É um conjunto de sugestões de competências que a gente apresenta para vocês, que vão ser comuns a diferentes unidades do IFAL. Então, são uma lista de competências administrativas, gerenciais e pessoais, tá? Então, essas competências, elas devem mesmo ser comuns, o que a gente chama de competências transversais. E, por esse motivo,
ela deve ser evitada se ter alteração na sua descrição. Você só vai poder alterar a descrição dessas competências, desse primeiro kit, se de fato, dentro da sua unidade organizacional, aquela competência ela é executada de forma diferente das outras unidades do IFAL. Se isso for real dentro da sua unidade, você vai jogar a descrição dessa competência lá para o kit 3, no formulário em branco, para a descrição de novas competências. Tá? Então, no kit 1, o objetivo é que vocês analisem, né, o nome da competência, se ele é adequado, se vocês executam, por exemplo, arquivar documentos. Você vai avaliar, não, dentro da minha unidade a gente arquiva documentos. E aí você vai avaliar a descrição dessa competência. Arquivar documentos conforme a legislação vigente, seguindo práticas correntes de armazenamento e conservação, utilizando ferramentas de arquivamento. Então, você tem uma descrição aqui onde você tem verbo mais objeto de ação, condição e critério. Se dentro da sua unidade vocês executam essa competência, você vai atribuir o que a gente chama de grau de centralidade, que eu já vou mostrar o que é. Então, analisou. Não, a gente executa arquivar documentos e a descrição está adequada. Então, você vai atribuir o que a gente chama de grau de centralidade. O que é o grau de centralidade? É um número que a gente estabelece para a priorização no final de competências que são mais necessárias e centrais para a unidade de vocês. Então, esse grau de centralidade que vai compor depois também a lacuna de competências, né, a fórmula que a gente utiliza da lacuna de competência, esse grau de centralidade varia de 1 a 10, onde de 1 a 3 deve ser atribuído a competências protocolares usadas para o funcionamento interno da unidade. Então, são competências que vocês executam no dia a dia, mas não é a competência central, né? O objetivo de existência da unidade de vocês, ou mesmo não são competências que ajudam vocês a atingirem os principais objetivos da unidade de vocês. Então, essas competências são até competências que às vezes a gente desenvolve muito, no entanto, está longe de ser o principal objetivo da unidade de vocês. Então, as competências com essa característica, a gente vai atribuir grau de centralidade de 1 a 3. Lembrando que esse grau de centralidade, ele pode se repetir, tá? Então, eu posso repetir o número 1, o número 2, ou eu posso também atribuir graus de centralidade diferentes às competências que eu vou validar. No meio, né, do diagrama do grau de centralidade, a gente tem competências de 4 a 7, que seriam competências de suporte usadas para auxiliar nas entregas da minha unidade. Então, são competências que me ajudam, né, a atingir os objetivos principais da minha unidade. Então, competências com essa característica deverão ter grau de centralidade que poderá variar de 4 a 7. E o motivo de existência, né, as competências centrais da minha unidade, né, que a gente executa ali para atingir, né, o que a gente chama de competências finalísticas, usadas diretamente para as entregas da unidade para a organização, eu vou atribuir grau de centralidade de 8 a 10. O 10 tem que ser o motivo de existência da unidade organizacional de vocês. Então, mais uma vez, esse grau de centralidade ele deve ser atribuído fazendo essa avaliação das competências que vocês vão validar. Então, se vocês validaram aqui no primeiro kit, arquivar documentos, a gente executa, aí você vai atribuir grau de centralidade de 1 a 10. Se você não realiza essa competência, não, a gente não arquiva documentos na nossa unidade, professora, então você vai colocar 0 ou deixar em branco, porque a gente vai saber que aquela competência não é executada na unidade organizacional de vocês. Se a competência é executada, você vai atribuir grau de centralidade de 1 a 10. Quanto mais próximo do 10, mais central é aquela competência para os objetivos e entregas da unidade de vocês. Lembrando que você vai atribuir 1 grau de centralidade para cada competência que você utiliza dentro da sua unidade. Para as competências que você não utiliza, você pode atribuir grau de centralidade 0 ou deixar apenas em branco, que isso vai ser o suficiente para a gente entender que você não utiliza essa competência. E aqui no material, gente, é muito importante vocês colocarem o nome de vocês, o e-mail, para que se a gente tenha qualquer dúvida, a gente entre em contato direto com vocês. Então, nesse kit 1, a gente tem competências administrativas, competências gerenciais, que também vocês vão avaliar dentro desse rol de competências. Quais seriam as competências essenciais executadas pelos gestores do IFAL, né, que na avaliação de vocês deveria ser executada pelos gestores do IFAL. Para as competências que vocês validarem como necessárias, vocês vão atribuir também o grau de centralidade.
E aqui as competências pessoais, que são competências que qualquer servidor, independente de unidade organizacional do IFAL, pode executar. Mais uma vez, você vai avaliar a pertinência da competência para os objetivos da unidade de vocês. E para as competências que vocês executarem, atribuírem o grau de centralidade de 1 a 10. Alguma dúvida, gente, sobre o grau de centralidade, sobre o kit 1? Podem ficar à vontade. Pessoal, fiquem à vontade, tanto com a mãozinha quanto no chat, viu? Tudo bem? Ó, Juliana. Vai lá, Juliana, pode falar. Olá, bom dia. Oi, bom dia. A minha dúvida, na verdade, é sobre o kit que foi enviado. Eu participei da reunião passada e eu já recebi, na verdade, o kit, né? Estou entrando agora na reunião para fixar mais as informações e ser mais produtiva Maravilha. na próxima, né? No treinamento. Sim. Então, eu fiquei com uma dúvida, porque eu recebi o regimento não foi compatível, as atividades do regimento, né, que é compatível à minha coordenação, não estavam coerentes. Foi feito teve um equívoco, né, nas atividades listadas. Minha dúvida é, eu devolvo para vocês ou eu mesmo posso mudar o documento que eu recebi? Tá. Não, nesse caso, Juliana, só me diga a sua unidade, ou pode mandar no chat aí, que aí eu já encaminho para a nossa equipe. Eu já mandei ontem, Camila. Já. Então, pronto. ela já está com o item. Já está novo? O item já foi para a Gesticom para enviar para vocês para ti, né, a atribuição, o kit certinho, entendeu? Foi no equívoco pronto. aí Então, no envio. Então, pode aguardar, Juliana, que a gente vai né? fazer a correção, tá? Pronto, porque os demais, as competências do kit 3, a competência específica, elas são muito específicas, né? No próximo kit. Então, era essa só a dúvida que eu tinha. Muito obrigada. Tem uma outra dúvida, Camila, de Palmeira dos Índios, de Israel. Esses kits serão enviados para e-mail institucional de cada... Sim, e-mail institucional. Isso, exatamente. E qualquer dúvida, gente, ao final desses slides também vai ter um contato. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, mas também a Adriana e a Lúcia estão em contato direto com a gente, né, Adriana? Justamente para ir sanando qualquer dificuldade, qualquer dúvida, ou mesmo equívoco que pode ter no envio, por exemplo, de um material. Então, ok, então a lista de sugestão de competências aqui, então tem essas três categorias. O segundo kit que vocês terão acesso são as competências sugeridas a partir da análise documental. Lembra que eu falei lá, quando eu estava falando das etapas do projeto, que a primeira etapa era a análise documental? Então, a gente analisa os documentos institucionais, regimento do IFAL, para a partir dali sugerir competência. E é importante vocês tenham clareza sobre sugerir mesmo, não é à toa que a gente usa esse verbo, é porque a gente faz a análise semântica, né? Então, a análise do conteúdo ali mesmo, do regimento, para a partir dali sugerir competências. Algumas vezes a gente pode até entender de maneira equivocada, por exemplo, o conteúdo da mensagem, por isso a importância de vocês validarem e analisarem todo esse material, para que a gente tenha, ao final, um rol de competências compatível com o perfil necessário para dar conta das atribuições da unidade de vocês. Tá? Então, cada um de vocês também vai receber um kit 2, onde serão listadas competências específicas da unidade de vocês. E aí a gente conta com vocês para fazer, mais uma vez, a validação desse rol de competências, para verificar se o nome está adequado, se a descrição está adequada. Se vocês acharem, né, assim como a Juliana comentou, não houve um equívoco ali, houve qualquer tipo de, ou mesmo na sugestão, não que houve o equívoco, mas que a descrição não está adequada, a gente vai jogar também para o kit 3, né, que é um formulário novo, onde vocês poderão não só alterar competências, mas também sugerir competências novas, tá? Então, aqui nesse kit 2, além de fazer análise do nome da competência, descrição da competência e atribuir o grau de centralidade, vocês estão vendo aqui uma primeira coluna denominada número do objetivo estratégico. Então, dentro desse projeto do IFAL, a gente faz vinculação entre as competências das unidades e o mapa estratégico do órgão, para deixar claro para o IFAL como, né, os seus servidores, por meio de suas competências, ajudam o IFAL a atingir os seus objetivos estratégicos. E aí, para isso, a gente pegou um mapa estratégico do IFAL
numerou, vocês estão vendo, de 1 a 14, então vocês já vão receber um mapa estratégico numerado, para que vocês possam fazer a vinculação entre as competências de vocês e o número e o objetivo estratégico. Então, vocês vão avaliar planejamento estratégico, é uma competência que eu executo na minha unidade, e está vinculada, por exemplo, ao objetivo 2, né? E aí eu vou colocar aqui número 2 do objetivo estratégico. Ah, não, aqui está vinculado a 2, 3 e 4. Então, você pode numerar mais de um objetivo estratégico. Mas aqui é muito importante você deixar bem claro qual é o principal objetivo estratégico com o qual a sua competência está vinculada, tá? E aí você vai fazer isso para todas as competências específicas da unidade de vocês, tá? Não só as do kit 2, mas também as que vocês descreverem ou alterarem, tá? No kit 3. Então, aqui eu vou indicar o número do objetivo estratégico, vou analisar o nome da competência, descrição da competência e atribuir o grau de centralidade para as competências que eu validar. Qualquer necessidade de alteração no nome ou na descrição da competência, eu vou jogar essa competência para o kit 3. Então, vocês analisaram o kit 1, o kit 2, e vocês avaliaram que ainda há necessidade de descrição de novas competências, porque vocês assumiram novas atribuições, né, novas competências, então vocês vão utilizar o kit 3, não só para alterar alguma competência que vocês julgaram necessária dos kits 1 e 2, mas também para descrever novas competências, das quais se fizerem necessárias. Então, aqui é muito importante, quando vocês forem descrever essas competências, vocês ficarem sob controle da metodologia que a gente apresentou, tá? Então, levando em consideração verbo mais objeto de ação, condição e critério e aqueles cuidados metodológicos. Então, no kit 3, você vai também atribuir, né, uma vinculação ao objetivo estratégico, então, indo lá no mapa estratégico e fazendo essa vinculação. Vai atribuir para as competências novas um nome pelo qual a competência vai ser chamada. Vai descrever a competência, levando em consideração a metodologia que a gente apresentou, e atribuir o grau de centralidade dessa competência. Então, todas essas informações deverão ser informadas tanto nas competências que vocês alteraram, quanto as que vocês redigiram. E ao final, né, antes da oficina, a gente espera que vocês já vão para a oficina com material, né, pronto, ou pelo menos já adiantado, para que a gente possa ali orientar, revisar junto com vocês. Então, o que a gente espera? Um material tipo esse, onde eu tenha competências com número estratégico vinculado, o título da competência, a descrição da competência e o grau de centralidade para cada uma dessas competências. Lembrando que o grau de centralidade ele é de 1 a 10. Competência com grau de centralidade 0, isso quer dizer que você não utiliza para dar conta das atribuições da unidade de vocês. E aqui, como eu falei, tem os nossos contatos do GESCOM. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao material ou à metodologia, se você está no momento produzindo as competências de vocês e vocês tiveram dúvida, não aguardem só a oficina. Podem mandar mensagem para a gente, podem mandar e-mail para a gente, que a gente é muito efetivo, né, Adriana e Lúcia, com relação ao retorno do e-mail. Então, vocês mandem que a gente já sana a dúvida de vocês antes da oficina. Perfeito, Camila. Gratidão aí pela apresentação. Como eu disse, excelente participação. Muito obrigada. E a gente fica aí aberto para caso tenha mais alguma dúvida, gente. Isso, estamos à disposição. Pode ficar à vontade. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida pode até ter passado desapercebido, em relação aos documentos que nós receberemos. Uhum. Chegarão juntos também documentos de orientação de ação. Exemplo, muitas das nossas ações, elas não têm orientação formal. Uhum. Né? E não temos isso nem nas várias instâncias. Então, eu gostaria também de saber disso. Né? Foi preparado algum material extra nesse sentido? Ou nós apontaríamos não ter essas informações? Ou nós teríamos que montar documentos que formalizem as nossas ações? Então, eu gostaria de saber sobre
sobre esse assunto. Uhum. A gente não tem algo específico com relação a ações não contempladas, por exemplo, atribuições, né, não contempladas no regimento, mas o objetivo, e essa metodologia ela é flexível nesse sentido, que a gente pode fazer constar nesse rol de competências de vocês toda e qualquer competência que não tenha sido contemplada nos documentos institucionais. Então, a gente vai mandar junto com esse material a metodologia, né, revisada, né, orientações com relação à descrição da competência e os documentos na primeira aba, o documento que a gente utilizou e analisou para nortear a análise documental nossa. Então, se você avaliar, não, professor, ali não está contemplado, muita coisa que a gente está executando hoje não está. Então, é muito importante que você, por favor, faça constar, porque muitas das vezes, olha, a gente acabou de assumir essa atribuição e a gente está tendo dificuldade de executar. Se eu não faço constar no meu rol de competências, eu nunca vou indicar para o IFAL uma necessidade de atualização, de aprimoramento, por exemplo. Então, é muito importante fazer constar, né, qualquer documento que esteja desatualizado ou competência que vem sendo executada e antes não estava previsto no documento institucional. E, Camila, Obrigada. complementando, acho que tu foi muito feliz, assim, mas ajudando também nessa questão, acho que tem um dado importante, assim, qualquer dificuldade também em relação a essa elaboração, a gente vai ter os consultores, né, do Gesticom lá no momento da oficina, por isso que é tão importante, né, já ter um trabalho prévio, que todas essas dúvidas, elas já vão vir para fazer uma discussão orientada tecnicamente pela equipe, então esse é um ponto importante. E outra que a gente esse trabalho, né, das competências, da definição de competências, não é, como foi perguntado até na reunião anterior, uma definição de processos, nem definição de atividades e atribuições, né? Então, apesar de serem extremamente importantes também, né, a gente pode perceber que tem competência, mesmo que eu não tenha a atividade descrita, né, eu percebo, né, que competências que são importantes para o exercício, né, da minha função, e isso tanto pode como deve, né, se fazer constar nesse documento que a gente vai construir, né, as competências, né, e não necessariamente, né, as atividades. As atividades servem para fazer a gente olhar para as competências, né, que a gente precisa. Mas nesse sentido, só, né, Camila, acho que é importante para fazer essa distinção, né, que pode não ser claro para todo mundo, né, essa diferença entre atribuição e atividade e competência, né? Uhum. E é uma oportunidade que a gente tem de atualizar mesmo, né? Então, a gente olha para o que a gente está executando hoje, né? Então, a gente consegue ter um dado mais atualizado e mais real das nossas necessidades, né? E aí é uma oportunidade para a gente se qualificar, se preparar ainda mais, né? Então. Desculpa, quando falo, me refiro a isso, é porque às vezes a nossa competência, ela está prejudicada, as nossas ações estão prejudicadas exatamente por conta dessa não definição. Uhum. Okay? Perfeito. É isso que a Camila falou, vai ser uma oportunidade da gente endossar, né, e reforçar, né, essas demandas. Sim. Obrigada, tá? Obrigada aí pela pergunta. Alguma outra pergunta, gente? Sei que não, Camila, acho que só para reforçar, então, para a gente poder finalizar, lembrando, né, que esse encontro vai ser disponibilizado, né, para vocês acessarem também, né, compartilharem com as duplas, né, de vocês que caso alguém não tenha conseguido estar presente. Cada um vai receber a convocação específica no e-mail institucional de acordo com o seu dia, né, de oficina, tá? Então vai estar lá explicado qual o dia que a pessoa vai ter que estar, mas igual para todas as pessoas vão acontecer as oficinas em Marechal Deodoro, tá? Saindo um ônibus, né, para quem, claro, precisar, né, tiver interesse, do campus Maceió às 7 horas da manhã, com o início lá em Marechal Deodoro às 8h30 da manhã, almoço no local, no campus, e retorno às 16 horas, tá, gente? Então, a gente vai ter esse apoio logístico, tá, para poder se deslocar para lá, tá? As duplas não podem estar em dias alternados, porque elas vão trabalhar juntas nessa discussão, tá? Então, a dupla, né, que foi designada, né, para aquela atividade, ela vai ter que fazer essa discussão prévia anteriormente, né, dos documentos, né, que a Camila explicou, e lá no dia fazer o trabalho de troca.
Isso. É porque é muito importante, gente, nem sempre a gente domina, né, todas as atribuições, todas as competências. E aí, se vocês tiverem possibilidade também de conversar com a equipe, compartilhar algumas vezes antes, quem não vai participar da oficina também é muito válido, né, porque aí a gente tem um material cada vez mais completo, né, do perfil, lembrando que vocês estão representando unidade, não só as competências de vocês, mas que todos os servidores da unidade organizacional de vocês executam e precisam, né? Então, é muito importante essa visão mais ampla. Então tá, pessoal, não havendo mais perguntas, Camila, mais uma vez, gratidão pela apresentação, pessoal, e nos encontramos nas próximas etapas, né? E presencialmente lá nas oficinas. Gratidão a vocês também por estarem aqui conosco, pela participação e até logo. Bom trabalho para todo mundo. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada.